6, estaremos lendo o verso 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Palavra do Senhor no nosso coração. Podemos olhar para esse texto e saltar dele o tema, a ideia de um tema bem comum, um tema bem fácil de ser observado, que seria o tema proposto de estarmos com os olhos abertos. Abrir os olhos. Abrir os olhos para o entendimento. Abrir os olhos para a realidade da existência humana. Quando olhamos para esse texto, o que acontece é que os sírios estavam sitiando a cidade, estavam cercando a cidade, e automaticamente veio o receio, o medo de morrer. O medo de ser assaltado pelo invasor, o medo de ter os seus bens levados, o medo de ter a sua vida ceifada, o medo de perder aquilo que com a vida conquistaram. E nesse momento, então, rapidamente é questionado Eliseu, e Eliseu então ora ao Senhor para que Deus abrisse os olhos dele, daquele rapaz que o seguia, para que enxergasse também algo maravilhoso, que é saber dos anjos de Deus que estão conosco, que é saber do exército de Deus que está conosco. E assim, nesse aspecto, então, pense comigo em algumas considerações importantes, porque quando nós olhamos um pouco para o nosso tempo, e talvez aqui destaque-se algumas questões importantes, mas a gente observa que parece que a cegueira é algo muito comum. E a ideia da cegueira que eu vou mostrar aqui é justamente esse conceito, o conceito de que nós partimos do princípio de que sim, todos os homens são cegos nos seus próprios delitos e pecados. Todos os homens são cegos pelas suas paixões e concupiscências. Todos os homens são cegos pelos seus instintos naturais que o levam a desejar coisas que o fazem se enraizar ainda mais pela sua paixão por este mundo. Então, aqui alguns pontos que vão nos ajudar a entender, para que, de forma marcante, você também tenha os seus olhos abertos. Uma das coisas constantes e deve ser observado é que o olho natural está cego para as coisas celestiais. O olho do homem está cego para a ação poderosa de Deus na história. De forma natural, nós não compreendemos o agir de Deus em nosso meio. Deus está em todos os lugares, mas os olhos cegos pelo pecado não vê. Muitos se veem atemorizados, muitos se veem receosos, muitos se veem em circunstâncias da vida e que às vezes se veem assaltados pelos seus medos justamente porque não conseguem ver o agir poderoso de Deus na história. A mão de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, a mão daquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo rege. O que está cego espiritualmente, ele não consegue ver a mão de Deus agindo em favor da humanidade. Não enxergam nem seus próprios pecados. Aqueles que, na verdade, e assim Freud talvez explicaria um pouco, acabam se projetando nos outros aquilo que, na verdade, é a sua própria fraqueza e limitação. Tenta projetar no próximo aquilo que é o seu pecado. Um grande problema, e aí um grande pensador do século passado, que abriu também esse século, se mantendo aí por muitas gerações, que foi o Homer Simpson, que dizia na sua personagem, no seu ato de brincadeira, ele dizia: a culpa é minha, então eu coloco quem eu quiser. A cegueira espiritual faz com que as pessoas não enxerguem nem os seus males, nem os seus erros, se acham perfeitos nas suas atitudes, se acham santos nos seus pensamentos, se acham superiores a todos aqueles que de alguma forma ele entenda ser diferente em alguma coisa. Na verdade, seguem teimosos na sua própria cegueira. É como dizer, pior cego é aquele que não quer enxergar. Observe então que pelos olhos naturais nós somos cegos para a mão de Deus, cegos até para enxergar as nossas falhas e pecados. Lembre comigo de uma grande história que a Bíblia nos ensinou sobre a vida de Sansão. Sansão cego, e ele foi cegado, quem não conhece a história, recebeu uma grande promessa de Deus, tinha uma aliança com o Senhor de ser um grande guerreiro, tinha uma força incomparável diante daquilo que ele viveu, daquela promessa com Deus, mas tudo aquilo ele deixou, jogou
fora, simplesmente porque se viu cego espiritualmente. Você viu cego na sua fidelidade ao Senhor. Você viu cego em entender das artimanhas do inimigo, que com palavras sedosas, com aquilo que amaciava o coração dele, ele acabou cedendo e perdendo a grande promessa de Deus para a sua vida. E aí, aquele que estava cego espiritualmente, quando preso pelos filisteus, agora estava cego fisicamente. Porque diz a Bíblia que eles furaram seus olhos e o deixaram no cárcere. E aí, então, depois de algum tempo que passou, ele então exposto como ridículo, porque Sansão cego era um espetáculo para o inimigo. Sansão cego era um espetáculo de tristeza para o povo de Deus, mas grande euforia para os filisteus. E eles expõem Sansão cego. E aí naquele momento, quem conhece a história, diz lá no texto sagrado que ele ora ao Senhor por mais uma vez. E ele se então empurra aquelas colunas que ali estavam todos reunidos, e diz a Bíblia que caindo então aquele prédio, todos vieram a morrer, inclusive Sansão. Observe que pela cegueira espiritual, Sansão vai de juiz a escravo, e a sua cegueira só serviu de espetáculo para o inimigo. Por isso, o grande perigo de nós estarmos cegos nos nossos atos e, na verdade, achando que somos superiores, estamos bem, que estamos felizes nos nossos fazeres, mas, na verdade, proporcionamos gargalhada ao inimigo da nossa alma, que está rindo da nossa teimosia, que está rindo da nossa cegueira, que não dá nem, que, na verdade, celebra a nossa própria ignorância. Observe, então, o grande problema de nós estarmos cegos espiritualmente. O cego espiritual, ele se contenta com as coisas deste mundo. Ele não vê o quão pobre é aquilo pelo que ele se esforça, o quão pobre é aquilo pelo que ele sofre, o quão pobre é aquilo pelo que ele peca, inclusive, o quão pobre é aquilo pelo qual ele desobedece a Deus em busca de alcançar os seus objetivos neste mundo. Observe que o cego espiritualmente, ele empreende então todas as suas forças, ânimos, paixões por coisas que são passageiras e não têm valor aos olhos de Deus. O grande problema do cego espiritualmente é que ele vai entrar no caminho da desobediência, pois ele não vai enxergar a vontade de Deus para a sua vida. O problema do cego espiritual, porque o olho natural está cego para as coisas celestiais. E nesse aspecto, quando estamos cegos para as coisas de Deus, quando estamos cegos para as coisas maravilhosas do lar celestial, automaticamente então começamos a ser guiados por outros cegos que estão apaixonados e levados por este mundo. Seria cego guiando outro cego. E quando nós olhamos para essa passagem, que inclusive registrada na Bíblia dizendo de um cego guiar outro cego, nós sabemos o destino. O destino de um cego guiando outro cego é o precipício. É a queda, é a condição da morte apresentada. É justamente nesse paralelo que o texto sagrado nos chama a pensarmos nesta noite que o cego espiritual está caminhando para a morte eterna. É aquele que não compreende, não enxerga o agir de Deus. Mas observe que o olho natural está cego para as coisas celestiais. Nós já nascemos na cegueira do nosso pecado. Todos nós já nascemos limitados no aspecto de enxergar a vontade de Deus. E aí nisso, então, podemos pensar que só Deus pode abrir os olhos dos homens. Só Deus pode nos dar visão. Só Deus pode nos fazer enxergar. Podemos guiar um cego, mas nós não podemos dar visão para ele. Podemos lhe mostrar a verdade, mas não podemos lhe abrir os olhos. Só Deus pode lhe dar a visão. Só Deus é quem arranca dos nossos olhos as escamas. Só Deus é que, pela ação do seu Santo Espírito, nos faz compreender a sua santa vontade e enxergar a sua glória. Somente Deus é quem pode operar maravilhosamente em nossa vida, fazendo que agora, não mais apaixonados e cegos por este mundo, possamos então agora enxergar a grande missão, a grande obra, o grande reino e poder do Deus Trino que opera em nosso meio. Passamos então ao exemplo do texto, quando aqueles rapazes se vê amedrontado, quando ele se vê cercado pelo inimigo, quando ele acha que não há mais esperança e agora vão nos atacar, vão nos prender, vão nos matar, vão tirar tudo que nós temos. Simplesmente o profeta ora a Deus: Senhor, dá visão a ele, para que ele veja que o Senhor rege a história. E Deus então dá a condição àquele rapaz
de enxergar os anjos de Deus ao redor do profeta. Dos anjos de Deus, da forma como Deus cuidava daquele homem de Deus, para fazer com que ele conduzisse o seu povo. Por isso, só quem pode dar visão ao homem é Deus. Deus é quem abre os olhos. Deus é quem abre os olhos dos homens. O fato é que, mesmo podendo buscar artifícios, e aí aqui a ideia dos óculos, das lentes, do binóculo, da luneta, o fato é que todas essas coisas não vão servir para nada para quem está cego. Para quem não enxerga, nenhum desses artifícios será bom. Só Deus é que pode curar a cegueira. Só Deus é esse remédio que pode nos fazer enxergar a realidade do nosso tempo. Só Deus é que nos faz agora não mais ser guiados por outros cegos, direto para o precipício, mas aquele que agora nos guia pelos pastos verdejantes e que nos leva a passear nesse maravilhoso ato gracioso de abrir os nossos olhos. Só Deus é quem nos cura. Quando olho para esse fato, lembro rapidamente daqueles nossos irmãos que, tristes porque Jesus tinha sucumbido na cruz, decepcionados consigo mesmo porque colocaram toda a esperança em Jesus Cristo, mas o viram morrer na cruz, sepultaram ele, e agora como vai ser a nossa vida? E diz o texto que aqueles homens retornavam para Emaús. Aqueles homens retornavam para as suas vidas, para os seus afazeres, para viver novamente o que eles já viviam anteriormente. Mas o texto diz que Jesus se faz com eles pelo caminho, e eles não enxergam, e eles não reconhecem. E o texto no final diz que o próprio Cristo é quem tira as escamas, pois no ato da graça, quando ele dá graça e parte o pão, diz o texto, caíram-se as escamas dos olhos daqueles homens, e entre eles disseram: este é o Cristo. Já não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra. Observe que é o Cristo que abre os nossos olhos. É quando caminhamos com Ele, ceamos com Ele, quando temos vida com Ele, Ele vai tirando as escamas e nos dando a compreensão da realidade. O texto diz que aqueles homens então voltaram felizes e alegres para Jerusalém, para celebrar a comunhão com a igreja e adorar ao Deus vivo que lhes deu visão, que os fez enxergar e deixaram de ser cegos, para agora enxergar a vontade de Deus para as suas vidas, porque só Deus pode curar a cegueira. Dar vista ao cego é lhe dar uma nova vida. Dar vista ao cego é lhe proporcionar agora uma nova jornada. Quando olhamos para os milagres de Cristo curando os cegos, era justamente para mostrar da nova vida que eles experimentavam. E é interessante porque o texto, um dos textos que provavelmente você deve lembrar, quando Cristo cura um cego e rapidamente os fariseus, para articular um meio de confrontar a Jesus, buscam aquele homem e começam a questioná-lo, né? vão na verdade interrogá-lo, chamam os pais dele também para interrogar, e na verdade eles perguntam: quem é esse Cristo, o que ele fez? Procuravam ver se Jesus tinha feito algum acordo, tivesse dado algum dinheiro para que ele falasse que foi curado. Mas olha que interessante, o que acontece? Que aqueles homens, os pais do cego, falam: olha, meu filho nasceu assim. E quando então questionado o cego, ele responde: eu não sei quem é esse Jesus, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Olha que maravilha isso. Uma expressão de que nós não precisamos conhecer primeiro a Jesus, toda a sua vida, todo o seu ministério, simplesmente confessar, ter um encontro com Ele, para que Ele tire as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar esse maravilhoso poder de cura espiritual. Porque quando essa realidade da cura espiritual, da cura da cegueira é apresentada, é justamente para nos ensinar que todos nós nascemos cegos. Todos nós já nascemos sem enxergar o poder e a glória de Deus. Todos nós nascemos cegos porque já nascemos em pecado. Satanás mesmo simulou isso no jardim do Éden. Quando você vai em Gênesis 3, verso 5, ele diz: se você comer daquela árvore, se vos abrirão os olhos e serão como Deus. Satanás mesmo, assim, vocês são cegos, mas se vocês comerem mais daquele fruto, vocês verão como Deus vê. Vocês serão como Deus.
Satanás mesmo vai se utilizar dessa limitação, dessa fraqueza. Em vários momentos neste mundo somos seduzidos por causa da nossa cegueira. Porque somos levados pelas nossas paixões, porque somos levados pelas nossas teimosias, porque somos levados por outros cegos que nos guiam por caminhos tortuosos. Por isso, nessa noite, então, Cristo se depara diante de ti para te curar dessa cegueira e fazer você enxergar agora a glória dele e o seu poder. Porque é somente Jesus Cristo que pode lhe curar. Só Jesus Cristo é quem pode te fazer enxergar. Só Jesus Cristo é quem vai realmente te dar toda a clareza da sua existência e da sua vida. Olha que coisa marcante para nós, porque só Deus é que pode abrir os olhos dos homens. Só Deus. Um outro aspecto que podemos pensar: os cegos então devem ser alvos de nossas orações. Aqueles que já foram alcançados por Cristo, aqueles que agora enxergam a glória de Deus, enxergam o poder de Deus em suas vidas, na história da humanidade, aqueles que agora vivem debaixo da soberania do Senhor e confiam no seu ato poderoso e gracioso, a estes que já enxergam, já têm essa vida com o Senhor, somos desafiados agora, a exemplo do próprio profeta, a interceder pelos cegos, a interceder por aqueles que ainda não enxergam a glória de Deus, a rogar, conforme diz: peço que lhes abra os olhos e ele veja o Deus poderoso que nós servimos. Os cegos então devem ser alvo de nossas orações. Não é para acreditar neles, pois não enxergam a vida como ela é. Existem muitos cegos guiando outros cegos. Então não é para acreditar neles, porque eles não compreendem a vida. Eles pensam que sabem. Não é para segui-los, pois o princípio do destino é triste, é o precipício. Esse é o destino de cego, que é para rogar a Deus que os salve de suas cegueiras, mas é para rogar a Deus que derrame graça sobre as suas vidas, fazendo com que as escamas caiam dos seus olhos, mas é para rogar a Deus que eles enxerguem a mão poderosa de Deus que rege a história, que tudo governa e que é o Senhor de todas as coisas e que um dia é de voltar. Que Deus então abra os olhos e nesse agir então nos liberte da teimosia e dessa cegueira de trilhar pelas paixões desse mundo para agora viver exclusivamente para a honra e glória de Deus vivo. Que o Senhor Cristo maravilhoso arranque as escamas dos seus olhos e te dê a paz que só Ele pode dar, que esse mundo não pode dar. Por isso devemos, irmãos, a todos nós, rogar pelos cegos espiritualmente, rogar para que Deus arranque essas escamas, rogar para que eles também vejam a glória do Deus Santo, porque nós também estávamos cegos nos nossos próprios delitos e pecados, nós também estávamos desejosos pelas paixões deste mundo, mas louvado seja o Cristo, que pela ação do seu Santo Espírito que desceu sobre nós, nos abriu os olhos e nos fez enxergar o seu amor e a sua graça, porque assim também estávamos nós perdidos também nas nossas cegueiras, mas Deus nos deu visão. E podemos hoje ver com os olhos celestiais as maravilhas do reino de Deus. Por isso, interceda pelos cegos espirituais, para que também possam ter paz em seus corações, para que também possam viver uma vida não guiada pelas potestades e principados deste mundo, mas viver uma vida guiada pelo Deus Santo e Poderoso. Viver uma vida conduzida pelo Senhor da história, o Deus vivo, aquele que rege e regerá para todo sempre, e não ser levado por ventos de doutrina, ou por paixões mundanas, ou por teorias que sejam elaboradas pela mente humana, mas ser guiado pela palavra viva de um Deus vivo, que é o Senhor das nossas vidas. Pois entenda que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que vive na teimosia da sua cegueira. Então quebrante o seu coração, abra-se diante de Deus e peça ao Senhor que lhe dê a visão da vida eterna, que você possa ter em seu coração a certeza de que vai viver no paraíso, que você possa ter em seu coração a certeza de que serve ao Deus vivo e todo-poderoso, que você possa ter em seu coração a certeza de que foi amado e alcançado por esse Deus vivo, que lhe tirou as escamas dos olhos e fez você enxergar a sua glória. Que Deus assim nos abençoe e que todos nós possamos então
alegres, enxergando a mão de Deus na história da nossa vida, bem como na história da humanidade. Seguir firmes como homens e mulheres de Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus assim nos conduza.